Um bom dia, meus irmãos. Eu quero convidar vocês nesse início de manhã, nesse início de dia, mais um domingo, a lermos a palavra de Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. A sabedoria de Salomão aqui nos mostra o quanto nós dependemos de Deus. Do verso 9 ao verso 15. Assim diz a palavra de Deus. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que éste possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida arregalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Tudo que Deus faz dura eternamente, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz não precisa absolutamente de nenhum acréscimo. Eu quero te convidar a orar e depois nós vamos louvar a Deus cantando o hino 19 do Inário Novo Cântico, Rei Sublime. Amado e grandioso Pai, as tuas obras são perfeitas. Perfeito é tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor criou. E mesmo quando os homens que não te conhecem argumentam olhando para a realidade do nosso mundo, Senhor, onde as desventuras acontecem, onde a injustiça está presente, onde, nosso Deus, o sofrimento acontece com pessoas que, ao nosso ver, não havia merecimento. Muitos têm argumentado, Senhor, que as tuas obras deixaram de ser perfeitas por isso. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá a compreensão de que tudo isso, Senhor, está dentro da tua perfeição, porque, Pai, nós entendemos que primeiro a nossa inclinação hoje é para a maldade. Nós sabemos também, ó Deus, que Satanás ele está aí rugindo em derredor, procurando fazer com que nós nos desentendamos, que haja desavença, com que haja família desorganizada, trabalhando para que o egoísmo dos nossos corações sejam aflorados. E nosso Deus, nós sabemos que pelo juízo do Senhor nós sofremos, porque a nossa escolha foi a pior que podia haver lá com os nossos primeiros pais. Disso veio a morte. Daí, Senhor, o sofrimento, daí as lutas que vivemos. E nós te agradecemos muito, Senhor, porque as coisas só não são piores, porque o Senhor soberanamente coloca limite em nós. Porque o Senhor cuidadosamente continua mostrando amor com a nossa vida, dando aquilo que precisamos nesses atos maravilhosos da providência do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso. E pedimos, Pai, iluminação para o estudo da Tua Palavra em mais um dia. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, hino 19, Rei Sublime. O Rei
sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Fim do mundo. Quando era criança, eu ouvia muito as pessoas falando sobre o fim do mundo. E eu ouvia dizer que o mundo acabou a primeira vez em água e a segunda vez estaria acabando em fogo. Parece evidente que essa primeira vez referia-se ao dilúvio que aconteceu com Noé, e olhando para frente, vemos algumas figuras dentro das Escrituras que nos afirmam que haverá algo que traz esse conceito dentro das Escrituras para que se refira ao fim do mundo como estar em chamas. Eu ficava aterrorizado por causa disso, porque me imaginava sendo queimado vivo, né? Algumas pessoas têm afirmado que não é nada disso, que o mundo não terá fim, e que o fim do mundo ele acontece para quem morre. O fim do mundo é a morte. Quem morre terá o seu fim. No entanto, meus irmãos, as Escrituras nos afirmam que, de fato, haverá um ponto final na existência humana dentro da nossa realidade, dentro do nosso presente. E que não tem nada a ver com as teorias científicas que nós encontramos hoje. Por exemplo, o mundo ainda está em expansão, né? O universo está em expansão, tomando a ideia do Big Bang, do início de todas as coisas, e dessa forma haverá um momento em que o Sol se distanciará da Terra e uma era glacial se instalará, acabando com toda a vida. Uma outra ideia é de que o Sol é uma estrela e ela está
crescendo, e com esse crescimento ela vai se aproximar da Terra, e essa aproximação com a Terra fará com que, pela elevação de temperatura, a vida na Terra seja dizimada, final do mundo. Uma outra ideia é de que os asteroides que estão circulando pelo espaço têm grande possibilidade de se chocarem com a Terra. Muitos já têm se chocado com a Terra, e que um muito grande pode passar ou bem próximo ou se chocar com a Terra, e isso causar também a extinção da vida no nosso planeta. Olhando para o contexto agora, atual, em que temos um mundo completamente desorganizado e perdido por causa da Covid-19, a ideia de que um vírus extremamente letal coloque fim à vida humana em escala global, e toda a vida seja extinta da Terra. Um vírus modificado em laboratório ou um vírus modificado naturalmente dentro das mutações que os vírus naturalmente sofrem e que vão causar a dizimação de toda a vida. E há a sempre dita guerra nuclear, em que apertar-se-á um botãozinho vermelho aqui, outro vermelho lá, e aqui e acolá, e o potencial de destruição nuclear, que é grande, será usado e a vida toda na Terra será aniquilada. Irmãos, nenhuma dessas teorias, segundo as Escrituras, tem fundamento, porque final dos tempos, segundo as Escrituras, estão diretamente ligados com a volta de Jesus Cristo, com o seu retorno. E com o seu retorno, as Escrituras dizem que haverá uma renovação total de toda a criação de Deus, que sofre hoje a maldição de Deus em razão do pecado cometido por Adão, ou pela humanidade em Adão, e desta forma Deus a amaldiçoou para que o seu juízo viesse sobre os seres humanos. Então a natureza, a nossa grande aliada, se tornou também a nossa grande agressora. E, meus irmãos, esse ato de renovação, né, será um ato em que o novo tomará conta do velho, em que o novo se instalará e o velho deixará de existir. É uma relação natural. O novo, para que ele exista, o velho tem que deixar de existir. No entanto, Deus não vai, em momento nenhum, destruir tudo aquilo que ele criou e recriar tudo novamente. Não vai acontecer isso. Deus, na sua maravilhosa ação, estará renovando a sua própria criação, fazendo com que a qualidade de tudo que existe chegue ao seu ponto maior dentro da ação restauradora e renovadora do Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus, ela usa a expressão paraíso para referir-se à renovação feita por Deus. Assim como Deus plantou um jardim lá na região do Éden, que recebeu o nome de paraíso, da mesma forma nós observamos a ação de Deus no reconstruir desta sua criação, fazendo então com que o paraíso ele volte a existir. O paraíso de Deus, que hoje é identificado com o local onde Deus governa tudo, todas as coisas, onde Jesus está a preparar-nos morada, onde naquele lugar que nós chamamos de céu. E esse paraíso, ele terá uma qualidade sem igual, sem precedentes. Por que isso será possível? Em alguns aspectos. Um deles, os ímpios não existirão mais lá. Lá não haverá mais impiedade. Segundo o Apocalipse, Deus retirará toda a maldição. Não haverá mais maldição presente na criação do Senhor. E o terceiro ponto, Satanás não estará lá. Então, nós vemos as Escrituras nos afirmando que a nova criação, essa criação restaurada em sua qualidade,
trará exatamente a relação do paraíso que Deus prometeu-nos e tem nos assegurado. Vamos continuar então o nosso estudo, falando a respeito dos tempos finais, falando a respeito daqueles momentos finais, segundo as Escrituras nos apresentam. As Escrituras, elas pintam um quadro que não é muito bonito. Ao contrário, ela pinta um quadro que tem trazido tristeza, medo e até mesmo um certo pavor às pessoas que pensam no final dos tempos segundo a realidade bíblica. Principalmente aqueles que não estão amadurecidos na sua confiança em Deus. Então nós vamos continuar o nosso estudo. O estudo numa sequência do último estudo que fizemos na quinta-feira. Então, vejam só. As Escrituras, segundo o texto de Pedro, na sua segunda carta, nos afirma que o dia do Senhor ele virá de uma forma que causará um impressionar muito grande. O verso 10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, referindo-se à volta de Cristo, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro nos diz que no dia da volta de Cristo, os céus eles deixarão de existir como nós o vemos hoje, com um estrondo extremamente grande. A que céu Pedro estaria se referindo? Nós olhamos para o conceito judaico de céu, vemos que a expressão primeiro, segundo e terceiro céu era presente lá, pensando na atmosfera, pensando no local dos astros e pensando na morada de Deus, como primeiro, segundo e terceiro céu. A que céu Pedro está se referindo aqui? Por que vai haver esse estrondo? Por que vai acontecer tudo isso? Meus irmãos, porque o próprio Senhor Jesus estará fazendo com que tudo isso aconteça na sua vida. Eclesiastes 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Significa que é nele que as coisas existem, subsistem, permanecem e deixam de permanecer. Absolutamente não é fora da pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus ele fará com que tudo isso aconteça. E João viu tudo isso num ato maravilhoso de revelação dada por Deus a ele. É interessante a gente observar que a visão de João não é uma visão única sobre esse momento. O profeta Isaías recebeu de Deus também a mesma profecia. Ele teve a mesma visão, ele enxergou a mesma coisa. Vejam o texto. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a violência dos soberbos. Olhem só, fiz um friso aqui, não é um destaque. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Nós observamos que as Escrituras afirmam que vai acontecer algo com toda a criação de Deus. Vai haver um abalo em tudo isso. Alguma coisa acontecerá com o sol. Vejam, Joel também enxergando a mesma coisa que Isaías e a mesma coisa que João. Deus revelando a eles aquilo que haveria e haverá de acontecer. Joel 2, 30 e 31.
Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, nós observamos aqui as Escrituras e vemos Joel, Isaías, Pedro recebendo de Deus exatamente a mesma visão. Eles estão enxergando a mesma coisa. E quando nós falamos em enxergar, isso é literal, eles viram algo. E com isso eles relataram o que viram, escrevendo. E Deus maravilhosamente deixou isso para nós. Então nós observamos que os outros corpos celestes, eles também sofrerão uma desorganização. A atmosfera que Pedro se refere lá, né, diz respeito a essa atmosfera que circunda a Terra, aquilo que nos cerca de uma maneira direta. Né? Então nós observamos que haverá uma desorganização em toda a estrutura celestial, em todo esse vasto universo criado pelo Deus Todo-Poderoso. O texto está aqui. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando, abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. A atmosfera, meus irmãos, é essa atmosfera que nós conhecemos aqui. Tudo aquilo que está nos cercando. É todo esse vasto universo criado por Deus. Né? Quando as Escrituras falam das estrelas do firmamento, está se referindo ao que nós hoje damos o nome de espaço sideral. Né? O local onde estão as outras galáxias, o local onde estão as outras luas, as outras estrelas, onde está toda a soma dos corpos celestes. Esse texto de Joel, ele chama a nossa atenção. A lua se converterá em sangue. É impressionante observarmos esta imagem. É impressionante nós observarmos esta figura. Né? Imaginarmos a lua toda avermelhada. Meus irmãos, provavelmente a relação está ligada diretamente ao Sol. Quando o Sol chega numa determinada posição, que para nós aqui é noite, nós vemos a Lua brilhar. De fato, a Lua não tem luz própria. Ela não gera claridade. Então, como ela brilha? Ela simplesmente está refletindo a luz do Sol. E a palavra de Deus diz que o Sol ele vai ter uma ação, talvez possamos chamar aqui de uma explosão. Isso vai fazer com que, ao invés de termos na Lua um reflexo que traga a ela uma claridade, ou deixe-a um pouquinho amarelada, como nós vemos nas fases da Lua, ela fique avermelhada, totalmente vermelha, de maneira a impressionar. Né? E daí nós vemos a expressão de Joel, a lua, ela vai se converter em sangue. Ela se converterá em sangue porque o sol ele estará se desfazendo, e com esse ato de o sol estar se desfazendo, o resultado visual será de olhar uma lua totalmente avermelhada, como se vertendo sangue, ou se convertendo sangue, ou tornando-se completamente vermelha. Olhem só, as chamas, o incêndio que são afirmados por Pedro aqui, será uma consequência da destruição, meus irmãos, direta dos elementos que existem. Né? Vamos lembrar que
tudo aquilo que nós temos hoje vive em organização. Vamos pensar na organização de todos os elementos que existem no universo. Nós observamos aqui a nossa própria volta e nós vemos que tudo trabalha com profunda harmonia. Quando esta cadência de harmonia é quebrada, resultados acontecem. Nós temos um exemplo disso com a manipulação dos átomos. Uma explosão atômica nada mais é do que um quebrar da estrutura dos átomos, fazendo com que eles gerem uma quantidade de calor extremamente alta. Meus irmãos, tudo existe como existe porque Deus faz com que a sua ordem permaneça. O que acontecerá se Deus simplesmente deixar de organizar? Dá para pensarmos em algum brinquedo em sequência, em que peças têm que ser colocadas organizadamente, para que elas não se choquem. O que vai acontecer se nós soltarmos e deixarmos desorganizadas todas essas peças? Haverá um momento em que elas se chocarão. O que acontecerá se Deus simplesmente não fizer algo acontecer, mas simplesmente deixar que a organização aconteça? Foi uma hipótese, um pensamento. Meus irmãos, assim como Deus, no seu ato de providência, faz com que nós existamos pela força do seu poder, porque se Deus deixar de ser um Deus de providência, se as suas providências não existirem mais como o Deus que cria e sustenta, toda a existência voltará à sua não existência. Tudo só existe porque Deus, com a sua mão poderosa, sustenta, traz equilíbrio, ordem. Se ele deixar de manifestar-se em providência, tudo volta à sua não existência. E se simplesmente Deus deixar que a desordem aconteça, meus irmãos, o resultado será terrível. E é uma boa possibilidade de olharmos para o livro de Pedro e Apocalipse, né? Olharmos aqui particularmente a segunda carta de Pedro no capítulo 3 e vermos o que ele nos apresenta com relação a esse momento e com relação a essa situação. Então veja, as chamas, o incêndio que Pedro afirma aqui, será uma consequência da destruição, né, dos elementos. Então, a palavra elementos aqui pode se referir a substâncias físico-químicas que compõem todo o universo. Né? Todos esses elementos físicos, químicos que existem aí e que fazem com que o universo exista como ele existe, que não é nenhuma palavra de expert em física, química, biologia, botânica, mas quando nós vamos falar sobre os elementos que se desfarão abrasados, vamos entender todos os elementos que existem hoje e que compõem o vasto universo que existe. Então veja, Pedro afirma que os céus passarão. Vi novos céus e nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram. É a expressão que nós encontramos lá em Apocalipse, é a visão de João. Pedro vê e João também vê. Só que quando nós olhamos essa sequência de revelação, nós observamos Isaías, Joel, nós olhamos para Pedro, para João, nós observamos e vemos que o que Isaías recebeu em termos de visão,
Joel, aquilo que o próprio Pedro recebeu, foi menor do que o que João recebeu. A visão de João foi mais completa. Ele recebeu mais de Deus, no sentido de conseguir, de ver aquilo que estará para acontecer. E é importante nós observarmos isso. Revelação significa ver fato real. Não é uma imaginação ou uma possibilidade. É olhar algo que seguramente estará acontecendo. Olhem só, nas Escrituras, os céus se desfarão abrasados. Isaías, Pedro e João falaram sobre a mesma coisa. A maneira foi um pouco diferente, mas falaram sobre a mesma verdade. Olhem só, o exército dos céus cairá. Apocalipse, e o céu encolhendo-se como um pergaminho. Esses elementos se desfarão abrasados. Essas expressões que nós encontramos, elas falam sobre uma mesma realidade, sobre uma mesma verdade, sobre o mesmo fato e sobre o mesmo momento histórico. E, irmãos, Pedro diz que as obras humanas serão desfeitas. Né? Olhem só, ele diz aqui: também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Irmãos, todas as obras humanas, elas vão ser afetadas por esse grande incêndio. Por esse abrasar todo que Pedro fala aqui. E aí, nós olhamos para aquilo que Jesus diz, quando ele afirma: não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, mas trabalhem, cultivem o tesouro para o reino eterno. Porque aqui traça corrói, porque aqui a ferrugem destrói. E meus irmãos, todos os tesouros, com aspas aqui, acumulados aqui na terra, serão destruídos, terão seu fim. Que tristeza para muita gente, não é? Imaginar que tudo aquilo que é a riqueza mineral e as pessoas têm brigado tanto hoje, brigado, né, pela busca por petróleo, pedras preciosas, os recursos naturais que estão aí. Imaginar que tudo aquilo que for acumulado aqui deixará de ter o seu valor e a sua existência. Os tesouros minerais, aquilo tudo que se construiu, vai ficar tudo por aqui. Nós vamos para o Oriente Médio, Dubai, olhamos para aquela suntuosidade que existe lá, aquela beleza toda. Tudo aquilo vai embora. Tudo aquilo deixará de existir. Irmãos, o acúmulo de bens, né? Pessoas que têm e não se contentam com o que têm e querem ter mais e querem ter mais. Não afirmando que ter é errado, mas a ganância. O problema está ligado a ela. Pessoas que querem comprar desenfreadamente. Pessoas que para isso não têm respeito para com o seu semelhante. Pessoas que estão obcecadas
pelo Deus do dinheiro. Pessoas que têm metas a serem atingidas em termos de quantidade de propriedade, quantidade de dinheiro vivo. Irmãos, é o que Salomão diz, é viver aqui, comer, beber, mas lembrem de uma coisa, tudo isso vem de Deus. E tudo isso vai ser absolutamente destruído e deixará de ter o valor que é dado hoje, porque os valores serão outros, lá no novo céu e lá na nova terra. Caminhando aqui para o momento final, nós observamos que, primeiro, Deus ele cria o homem e coloca o homem na sua morada. Olhando lá para a criação, para o jardim do Éden. Deus cria o homem na região do Éden. Depois ele planta um jardim, a morada do homem, coloca o homem lá dentro. E depois de colocar o homem ali, ele cria a mulher. Então, Deus cria o homem, planta o jardim, a morada do homem e coloca o homem lá. Nós podemos usar essa mesma lógica quanto à renovação que haverá na criação de Deus. Mateus 24, de 29 a 31. Primeiro Deus vai botar um fim nos ímpios, depois na sua habitação. Primeiro Deus cria o homem, e depois cria a habitação do homem e coloca ele lá. Vejam só. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus irmãos, todas as pessoas que viveram distante do Senhor se lamentarão naquele momento. Naquele momento quando vier Jesus com poder e ele vier com muita glória. A questão que há é esta. Você acredita em todos esses fatos? Ou você acha que tudo isso é história, que tudo isso é um mito? Que nada disso de fato é verdade? Deixa eu terminar aqui contando uma historinha. Em 1986 eu estava no segundo ano do seminário. Eu morava em Botucatu. Era um sábado pela manhã e eu tinha chegado na sexta-feira à noite. E minha mãe me chama para eu conversar com uma pessoa que estava ali. Eu fui conversar com essa pessoa e ficamos, havia duas pessoas lá e conversamos bastante. E conversando a respeito do final dos tempos, a respeito de tudo isso, essa pessoa, ela afirmava não existir inferno, afirmava não existir a realidade do céu, não acreditava naquilo que a própria Escritura afirma como juízo final. E o fim da conversa foi o seguinte. Eu fiz uma pergunta, aquele rapaz ainda bem novo. Não sei o primeiro nome dele, porque ele era conhecido por Juninho. Eu coloquei a seguinte situação. Se você estiver certo, eu
vou ser aniquilado, vou deixar de existir e não haverá mais memória e nem sofrimento e nada disso. Mas se eu estiver correto, você terá que enfrentar o julgamento de Deus, a condenação de Deus e enfrentará uma eternidade de sofrimento no inferno. Aquele rapaz, eu não sei o que aconteceu, nunca mais o vi, mas ele ficou pensando naquilo de maneira tal que ele saiu e foi embora. Agora, meus irmãos, nós podemos olhar para as Escrituras e não acreditar em nada disso. Mas o fato de não acreditarmos não faz com que o que as Escrituras dizem não venha acontecer. Porque não depende de mim, não depende de você, não depende de estar eu crendo ou você crendo. O fato é que as Escrituras afirmam que tudo isso acontecerá. Se você crê, esperança, segurança e alegria. Se você não crê, também não importa, porque vai acontecer da mesma maneira, mas para você importará. Para quem não crê, importará sim, porque terá que enfrentar Deus com a sua verdade, crendo nela e não havendo mais possibilidade nenhuma de redenção. Deus abençoe a sua vida. Deus te renove. E pensar no novo céu e na nova terra é abençoador. Não é assustador, mas é abençoador. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela verdade da Tua palavra. Obrigado porque esta semana, Senhor, nós tivemos boas notícias com relação a pessoas que estavam doentes. Melhoraram, houve recuperação. Houve, Senhor, resultado negativo com relação ao exame da Covid. Obrigado, Senhor, por nos dar respostas desta forma. Nós agradecemos porque tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito. E Deus amado, é na confiança do Teu cuidado perfeito que nós expressamos a nossa gratidão. A Deus assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar um último hino e logo depois nós encerramos com a bênção apostólica. É o hino 49 do nosso inário, Sempre Vencendo. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis
sendo muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Recebam a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a eterna consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família e estenda-se sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.